Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa obra aqui, ó, Ensaio sobre a Liberdade, do John Stuart Mill, editora Scala, da coleção As Grandes Obras do Pensamento Universal, volume 44, sobre a Acquia. Este ensaio de Stuart Mill representou, para a época em que foi publicado, uma novidade no contexto histórico-social em que se inseria mais que nos princípios filosóficos nele expressos. De qualquer modo, o autor influenciou a sociedade do século XIX ao ressaltar que a liberdade cidadã de capital importância para a construção não só de uma sociedade justa, mas sobretudo de um Estado justo, próspero e benéfico para o bem comum de todos os cidadãos em seu conjunto, reflexo do bem-estar de cada indivíduo, respeitando em sua liberdade plena e em suas liberdades peculiares e particulares. A natureza é comum a todos os seres humanos, mas cada uma realiza de modo diverso. Disso decorre o pluralismo de formas de vida, de busca do prazer, nas quais o ser humano pode encontrar a felicidade. Liberdade e felicidade são reciprocamente necessárias, não se complementam. Uma não é suplemento da outra, mas ambas devem conviver em níveis e padrões idênticos, pelo menos idealmente. Na liberdade, a moral, a vivência política e social tem sua expressão máxima e se realizam na arte de viver. Na sublimidade da vida, que, por gênese e princípio, é livre. A primazia da individualidade é o indivíduo intocável. O erro do Estado da sociedade intervir na liberdade individual é insustentável. Só pode ser aceita a interferência desde que sejam em ações para promover, desenvolver e proteger os interesses do indivíduo que procura os meios mais apropriados para realizar plenamente a sua vida. Eu aprecio agora, né? Aplicações aqui. O caso é um daqueles que repousam na exata linha limítrofe entre dois princípios e não é imediatamente aparente a qual das duas propriamente pertence. Há argumentos de ambos os lados. No lado da tolerância, pode-se dizer que o fato de seguir alguma coisa como ocupação e viver ou lucrar por meio de sua prática não pode tornar criminoso o que de outra forma seria admissível. O ato deveria ser consistentemente permitido ou consistentemente proibido, que se os princípios que temos até agora defendidos são verdadeiros, a sociedade não tem nenhum direito enquanto sociedade para decidir que qualquer coisa que concerne apenas ao indivíduo seja errada, que ir além da dissuasão e que uma pessoa deve ser tão livre para persuadir quanto uma outra de dissuadir. Em oposição a isso, pode ser contestado que, embora o povo e o Estado não estejam autorizados a decidir oficialmente com propósitos de repressão ou punição, uma vez que esta ou aquela conduta afeta apenas os interesses do indivíduo, podendo ser boa ou ruim, eles são plenamente autorizados a intervir. Se a considerarem ruim, portanto, o fato de ela ser assim ou não é pelo menos uma questão discutível. De fato, isso suposto, eles não podem estar agindo de forma errada ao esforçar-se para excluir a influência de solicitações que não são desinteressadas, de instigadores que não podem possivelmente ser imparciais, que têm um interesse pessoal direto em um lado, e tal lado é aquele que o Estado acredita estar errado e que o promove abertamente apenas para objetivos pessoais. Certamente pode-se frisar, nada deve ser desperdiçado, nenhum sacrifício do bem, por assim ordenar os assuntos para as pessoas, que as pessoas devem eleger, seja de forma tão sábia, conforme sua própria inspiração, tão livre quanto possível dos truques de pessoas que estimulem suas inclinações para propósitos de seu interesse próprio. Dessa forma, pode-se dizer, embora os estatutos com relação aos jogos ilegais sejam absolutamente indefensáveis, embora todas as pessoas devam ser livres de apostar em sua própria casa, ou na de outro, em qualquer lugar de reunião estabelecido por suas próprias contribuições, é aberto apenas aos membros e seus visitantes. Ainda assim, as casas de jogo públicas não deveriam ser permitidas. É verdade que a proibição não é nunca eficaz e que qualquer que seja a quantidade de poder tirano que pode ser dada à polícia, as casas de jogo podem ser sempre mantidas sob outros pretextos, mas podem ser obrigadas a conduzir suas operações com um certo grau de segredo e mistério, mas que ninguém saiba nada além delas, saiba nada sobre elas, exceto aqueles que as procuram, e mais que isso, as sociedades não devem indicá-las. Há uma força considerável nesses argumentos. Não me aventurei a decidir
se eles são suficientes para justificar a anomalia moral de punir o cúmplice, quando o principal tem e deve ter a permissão de seguir livre, de multar ou aprisionar o alcoviteiro, mas não o fornicador, o dono da casa de jogos, mas não o apostador. Ainda menos devem as operações comuns de comprar, vender, sofrer interferência com base em fundamentos análogos. Quase todo produto que é comprado e vendido pode ser usado em excesso. Os vendedores têm um interesse financeiro de encorajar tal excesso, mas nenhum argumento pode ser fundamento nisso. Em favor, por exemplo, da lei Mann, por causa da classe de negociantes de bebidas fortes, embora interessado em seu uso excessivo, é indispensavelmente requerida por causa de seu uso legítimo. O interesse, contudo, desses negociantes em promover a intemperança é um mal real e justifica que o Estado imponha restrições e exija garantias que, apesar daquela justificativa, não deixam de ser infrações à legítima liberdade. Uma questão posterior é se o Estado, enquanto permite, não obstante, deve desencorajar a conduta que se julga política contrária aos perdi aqui. Ainda menos devem as operações comuns de comprar e vender sofrer interferência com base em fundamentos análogos. Quase todo produto que é comprado e vendido pode ser usado em excesso e os vendedores têm um interesse financeiro de encorajar tal excesso, mas nenhum argumento pode ser fundamento nisso. Em favor, por exemplo, da lei Mann, por causa da classe de negociantes de bebidas fortes, embora interessada em seu uso excessivo, é indispensavelmente requerida por causa do seu uso legítimo. O interesse, contudo, desses negociantes em promover a intemperança é um mal real e justifica que o Estado imponha restrições e exija garantias que, apesar daquela justificativa, não deixam de ser infrações à legítima liberdade. A questão posterior é se o Estado, enquanto permite, não obstante, deva desencorajar a conduta que se julga contrária aos melhores interesses do agente ou, por exemplo, ele deva tomar medidas para tornar os meios para embriaguez mais caros ou aumentar a dificuldade de encontrar essas bebidas, limitando o número de pontos de venda. Sob essa, como na maioria das questões práticas, muitas distinções devem ser feitas. Taxar estimulantes com o único propósito de torná-los mais difíceis de serem obtidos é uma medida que difere apenas em grau de sua total proibição, e seria justificável apenas se aquela fosse justificável. Todo aumento de custo é uma proibição àqueles cujos meios não alcançam o preço alegado, e aqueles que conseguem uma penalidade imposta a eles por satisfazer um gosto particular. Esse é o trecho dessa aula. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, se inscrever, ativar o sininho para os próximos vídeos e as notificações. Deixe também seus comentários o que você achar dos vídeos e então a gente tem umas ações para celebridades posteriores. E colabora com o nosso canal, compartilhe nossos vídeos e ajude a chegar no maior número de pessoas possíveis. Eu gostaria de agradecer aos mais de 3 mil inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles garotos por conta de conteúdo passa por aqui, deixando a sua visualização, seu like, seus dislikes, seus comentários. Compartilhe os nossos vídeos, compartilhe o nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube ou outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.